proibição da venda de petróleo aos países aliados da Ucrânia, que concordaram em impor, então, um teto de preço para o combustível russo. E sobre esse assunto, nós vamos voltar a conversar agora com a advogada especialista em Direito Internacional, Glória Caixeta. Glória, prazer tê-la conosco aqui na programação da Jovem Pan. Prazer é todo meu, Marcelo. Tudo bem? Muito obrigada. Excelente. Marcelo, pode falar. Não, eu queria saber justamente o peso dessa decisão em relação aí a mais uma sanção russa. Marcelo, a gente está diante de um cenário que demonstra que a Rússia não tem o interesse de diminuir, né, de recuar a guerra. A gente está diante de um cenário que ela demonstra a vontade de continuar uma guerra mundial. E, diante de tudo isso, eu ainda saliento um ponto muito importante. O fato de esse decreto do presidente da Rússia vai começar a acontecer agora em março, eu saliento uma coisa muito importante. Quando a gente pensa no teto de um petróleo, a gente também pensa em transporte. Afinal, quando a gente faz importação, exportação, a gente tem que pensar o segundo ponto, além do preço, é o transporte. E se a gente parar para pensar que os países membros do G7 são os países que detêm as principais empresas de transporte. Então, o que será que a Rússia está pensando? Porque, afinal, pode ser que aconteça alguma questão alguma retaliação dos países membros do G7, como a Alemanha. A Alemanha tem as principais empresas de transporte marítimo, é da Alemanha. Então, quando a gente pensa em uma retaliação de venda, e o transporte? Como é que vai ficar o transporte? Então, eu tenho certeza que é algo que a gente tem que, com certeza, o Brasil vai ter uma retaliação também para o Brasil, porque a gente está falando de princípios básicos, não é mesmo? De oferta e demanda. Então, pode ser que haja algum problema em relação à precificação, mas, sem dúvidas, o presidente da Rússia demonstra que ele quer, sim, continuar a guerra. Muito bem, né, Glória? Nós estamos aqui também com o nosso correspondente da Jovem Pan na Europa, Luca Bassani, que poderá fazer então a pergunta à Glória Caixeta, que está justamente abordando, Luca, essa questão que envolve sanções e, como nós falávamos ontem aqui na programação, o teto também do petróleo russo. Pois não, Luca? Pois é, bom dia, prazer falar com todos vocês novamente. A minha pergunta é exatamente relacionada a como a Rússia pode encontrar novos compradores. Nós sabemos que a Europa é um continente muito dependente tanto do gás quanto do petróleo russo, mas também são aqueles que são fiéis pagadores. Ao mesmo tempo que a China e a Índia têm aumentado as suas reservas, você acredita que esses dois países são suficientes para continuar fazendo o dinheiro chegar em caixa para a Rússia e essas commodities que são tão importantes na economia russa continuem achando seus compradores pelo mundo? Olá, Lucas. Em relação à Europa, inclusive acabei de voltar da Europa, a Europa está enfrentando agora o inverno e eles se prepararam para essa retaliação. Então, a gente está vendo uma questão de usar, está vendendo muita questão elétrica, enfim, aquecedores elétricos. Então, a Europa, de certa forma, ela já vinha se preparando para uma possível falta de petróleo, de gás, enfim, energia, que vinha da Rússia. E, inclusive, é importante falar que alguns países da Europa também são autossuficientes nessa produção. Agora, pensando em China e Índia, que são, de certa forma, aliados da própria Rússia, eu entendo que certamente não terá tanto abalo para o fornecimento desses dois países. Afinal, a China está geograficamente muito próxima à Rússia e ela já disse, na verdade, que ela não vai deixar de comprar, assim como a Índia. Então, a gente está pensando mais nesses aliados que certamente continuarão comprando, embora a Europa já tenha a sua carta na manga, né? A sua segunda opção.
Agora, Glória, desde o início, né, do conflito, nós tivemos uma série de sanções impostas à Rússia. Claro que a economia vai sentindo, mas Putin terá fôlego até quando? Dá para imaginar? Já são mais de 10 meses de conflito. Esse momento, como vocês colocaram, Luca e você, né, momento de inverno, a questão da crise energética é algo extremamente sensível, mas até que ponto ele terá fôlego para manter esse conflito? Boa pergunta, Marcelo. Essa é uma pergunta que o mundo quer essa resposta, não é mesmo? Nós estamos falando de uma retaliação que a ideia é justamente que eles não prossigam com a guerra, não é mesmo? É para isso que a gente está propondo isso, os países do G7. Mas o que me preocupa, e é interessante a gente levantar esse pensamento, que no português, claro, é o que dá aquela pulga atrás da orelha, é se eles estão, de fato, se preparando e continuam se munindo e aguentando a produção e o transporte. Será que eles também não estão pensando em uma segunda opção para eles continuarem tendo renda e custo, enfim, e investimento, enfim, para continuar a guerra? Então, ao meu ver, eu penso que, com certeza, eles ainda terão algum fôlego, e eu penso, Marcelo, ainda em acrescentar que eles estão, isso é só a ponta do iceberg, certamente eles estão pensando numa segunda opção, principalmente na questão de transporte. Sem dúvida. Por favor, Luca Bassani, então, mais uma pergunta à Glória Caixeta, que conversa conosco. Luca, por favor. Pois é, outra pergunta que me veio na cabeça quando eu passei as notícias sobre essa proibição da venda dos russos de petróleo é em relação às sanções que a União Europeia quer impor, colocando um teto de preço de apenas $60 por barril para o petróleo russo. Se nós considerarmos que o mercado internacional pratica um preço acima dos $90, nesse ano 2022 até ultrapassou os $100, por que você acha que o valor estipulado pela Europa é tão abaixo daquele do mercado, e se isso pode ser um famoso tiro no próprio pé, considerando que os russos têm compradores que querem comprar pelo dinheiro que custa o barril no mercado internacional? Sim, Marcelo. Em relação ao teto ser mais baixo, é justamente o intuito de Rússia ter menos capital para a guerra. E a União Europeia está fazendo isso de forma muito sábia, porque ela sabe que não somente toda a consequência da guerra, mas ela sabe que através de sanções mercantis, a Rússia vai poder ter menos capital e tentar, de certa forma, piorar a situação, né, em questões econômicas para a Rússia. Agora, durante todo esse momento que nós vivemos, né, claro que houve um abalo considerável justamente na questão que envolve o agronegócio. O Brasil hoje a grande âncora brasileira é o sucesso do nosso agronegócio. Houve uma preocupação de imediato aí, a questão do fornecimento de fertilizantes e outros componentes. Até que ponto todo esse conflito vai abalar, evidentemente, a gente sabe, até o mundo, mas em especial o Brasil? O que você pode falar em relação... Estamos trocando também de governo agora, como deve ser a diplomacia brasileira para tratar dessa questão, porque já se passaram 10 meses e, ao que parece aí, Putin não está interessado em sentar à mesa para conversar, a não ser que a Ucrânia conceda seu território total para ele, né? Então fica difícil, né, Glória? Totalmente, Marcelo. E pensar que a Rússia, pela potência que ela tem, ela pode desestabilizar todo o mercado, não só de fertilizantes, mas também na parte, enfim, de energia, e vai ferir a regra básica do comércio, que é oferta e demanda. Então, assim, se a gente tem dentro da cadeia algum desfalque, é uma consequência que a gente tenha dificuldades não só de fornecimento, mas também questões de custo de produtos para o Brasil e também para o mundo inteiro. Então, em questões diplomáticas, foi muito boa a sua colocação. Eu penso que o Brasil agora tem que ser extremamente cirúrgico para que a gente possa continuar a ter os fornecimentos vindos da Rússia, tanto de fertilizante para o nosso agronegócio, já que o Brasil é uma grande economia em agronegócio, e principalmente a gente não só olhar
com a forma diplomática, mas de certa forma também incentivar o que todos nós queremos, que é o final dessa guerra que, enfim, é muito triste para o mundo inteiro. O Luca Bassani está acompanhando conosco desde o início, viu, Glória? A guerra esteve em Kiev, inclusive, muito próximo ali na região do conflito. Luca, eu queria que você atualizasse, então, para a nossa audiência, né? Nós tivemos uma ofensiva em Kherson novamente. Então, ao que tudo indica, vai marcando um reinício aí de uma ofensiva mais forte russa mesmo, né, Luca? Exato, Marcelo. Inclusive aqui na Europa, muitos analistas acreditam que essa nova ofensiva seja uma retaliação direta à aproximação da Ucrânia com os Estados Unidos da América após a evidente visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky à Casa Branca e também ao Congresso americano. Nesse sentido, as duas ofensivas principais que se concentram no território ucraniano são em duas províncias que de jure fazem parte da Rússia, agora pelo menos na visão do Kremlin, que foram anexados no final de setembro, tanto Kherson quanto Donetsk. Nós temos ali os russos estabelecidos na porção leste do rio Dnipro, fazendo ataques sucessivos à infraestrutura da cidade, o que impossibilita a retomada da vida das pessoas. Muitos ucranianos queriam voltar para a cidade que tinha sido tomada pelos russos, mas sem água, sem aquecimento, sem energia elétrica, isso se torna cada vez mais difícil. Ao mesmo tempo que na região de Donetsk nós vemos a cidade de Bakhmut, que do aspecto econômico não é tão importante, mas geograficamente fica aí na divisa daquilo que é controlado pela Ucrânia e aquilo que é controlado pela Rússia, sendo então um ponto muito importante para ditar quais serão os próximos passos dessa guerra, e a Rússia considera isso essencial, ainda esse ano, conquistar essa cidade que está praticamente sob ruínas. A gente vê que aqueles 10 pontos elencados, enlistados pelo presidente Zelensky para que a guerra acabe, não foram seguidos, foram refutados pela Rússia, já que eles querem sim concessão, pelo menos parcial, dos territórios, talvez parte dessas 4 províncias que foram aí, como eu disse, anexadas unilateralmente após aqueles contestados referendos, tanto Kherson quanto Zaporídia, Donetsk e Lugansk, e portanto o presidente Zelensky disse que não vai admitir nem a perda nem mesmo de 1 centímetro, quanto mais de quase 15% do seu território, se nós considerarmos quanto que isso significa, né, proporcionalmente. É uma situação muito adversa. Como você bem mencionou, e nós falamos aqui também na entrevista, a Ucrânia e a Rússia não se sentam para conversar de forma oficial no aspecto diplomático desde março desse ano. Pouco foi feito, além, é claro, da ONU divulgar ontem um relatório falando que cerca de 6 mil civis já morreram, dos quais 400 são crianças, mas acreditam que o número possa ser ainda maior, uma vez que jornalistas internacionais e órgãos independentes possam circular pela Ucrânia, identificando cada uma dessas vítimas, as militares, as civis, e fazendo exatamente um balanço dessa que é a maior tragédia humanitária na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Luca Bassani, correspondente da Jovem Pan na Europa, aproveito para me despedir de você e também da Glória Caixeta, que é advogada especialista em Direito Internacional. Nós abordamos aí vários aspectos. Obrigado, viu, Glória? Muito obrigada, Marcelo.